muito bem-vindos ao canal CoffeeTag. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso curso de programação JavaScript, tá ok? Na videoaula de hoje, galera, a gente vai aprender um pouco aí sobre como funcionam variáveis e constantes aí com JavaScript, tá ok? E a gente vai ver também como que a gente inicializa aí essas variáveis aí com exemplos, tá ok? Então, galera, o que é uma variável em JavaScript aí? Variável, galera, é como se fosse, vamos pegar um exemplo, um container, esses containers que tem no Porto Santos, onde você pode armazenar dados dentro deles aí, tá ok? Então, para a gente poder declarar aí variáveis em JavaScript, a gente trabalha as seguintes tags aqui, tá ok? Mas antes vamos só acertar algumas coisas aqui. Eu estou com o script que a gente utilizou na nossa última videoaula, esse scriptzinho aqui. Beleza? O que a gente vai fazer? Dentro da nossa tag script aqui, sempre se você clicar com o botão esquerdo do mouse aqui em cima, ele vai ficar riscadinho aqui embaixo onde ela começa e onde ela termina, tá ok? Então a gente vai apagar todo esse script aqui, beleza? Dentro do nosso arquivo aqui, aula 1.html, a gente vai deixar só essas tagzinhas aqui, tá ok? O que vocês vão fazer? Eu já criei aqui, mas acho que a gente já criou esse arquivo junto na nossa última videoaula. Esse arquivo que está com o nome de arquivo.js. A gente vai linkar esse arquivo.js agora aqui no nosso arquivo principal, beleza? Então, para a gente poder linkar arquivos externos aí dentro do nosso arquivo principal, a gente utiliza o seguinte código. Triângulozinho, script, tá ok? Type aqui. Type ele fala que é um arquivo de texto do tipo JavaScript, beleza? Para a gente poder linkar naquele arquivo, a gente utiliza aqui um src e a gente simplesmente passa o nome do arquivo, ok? Então o arquivo da gente aqui se chama arquivo.js, beleza? Se vocês colocou outro nome nesse arquivo.js, vocês coloquem este nome aqui. Vamos supor que vocês criou pastas aí, tem gente que gosta de organizar o código por pasta, uma pasta para arquivos JavaScript, outra pasta para arquivos CSS, que é folha de estilo. Se você criou pasta, para você linkar o arquivo dentro da pasta, você coloca aqui, por exemplo, o nome da pasta, barra o nome do arquivo, beleza? Como esse arquivo da gente aqui ele não tem nenhuma pasta, ele está solto, a gente só passa o nome dele aqui, beleza? Então aqui a gente fez a ponte, está linkado, a gente vai trabalhar, a partir dessa videoaula, a gente vai trabalhar dentro do nosso código arquivo.js aqui, externamente, por boas práticas de programação, beleza? Voltando novamente aqui para a gente declarar variáveis aí, em JavaScript, galera, a gente utiliza a seguinte stack, ok? A gente utiliza var, passa o nome da variável. Vamos supor que eu vou declarar uma variável aqui com o nome de x, ok? Então a gente passa var, o nome da variável, ok? Existe outra forma também, galera, a partir do JavaScript, do ECMAScript 2015, a versão dele aí, o que a gente costuma chamar de ECMAScript 6, passou-se a utilizar, ao invés de var, a gente utiliza let. Então vou colocar, por exemplo, let y ponto e vírgula, ok? Então nas versões mais recentes do JavaScript você utiliza let aí para poder declarar variáveis aí, ok? Então var é usado na versão antiga e let é a nova versão aí, tranquilo? Então só uma observação, galera. Então recomenda-se você utilizar let em vez de var. No entanto, existe aí alguns navegadores que ainda não são compatíveis aí com let, tá ok? Então se você declarar variáveis do tipo como let aí, beleza? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link lá do site oficial do JavaScript de suporte para navegadores, onde vocês podem ver quais navegadores suportam variáveis quando você declarar utilizando let, quais não suportam, tá ok? Aqui a gente já viu como que a gente declara variáveis. Como que a gente atribui valores agora para essas variáveis aí. Então, para atribuir um valor para a variável, galera, a gente utiliza o que a gente chama de operador de atribuição. Então, por exemplo, eu vou apagar esse código aqui, né? No var primeiro. Então, vamos supor que eu declarei a variável aqui let y. Como que eu atribuo um valor para a minha variável y? Eu posso falar que y é igual a 5, por exemplo, tá ok? Então essa é uma das formas, ou você pode fazer assim, ou você pode fazer assim, por exemplo, let y é igual a 5, ponto e vírgula. Então essas duas formas aqui funcionam do mesmo jeito. Se a gente for imprimir, vamos dar um console.log aqui, só para a gente ver o que está acontecendo. Console.log é minha variável y, ponto e vírgula. Vamos dar um file save all aqui, vamos só abrir. Vamos abrir, botão direito do mouse, inspecionar.
console, porque ele deu um erro aqui na minha linha 10, eu acho que eu já sei o que é aqui na minha linha 10, é porque eu declarei duas vezes a mesma variável aqui. Então vamos comentar essa linha de código aqui. Vamos passar o let novamente, file save all, vamos usar no nosso navegador, abrir, vou atualizar. Beleza, então imprimiu para mim o valor 5. O que a gente acabou de fazer aqui? A gente declarou uma variável com o nome de y e dissemos que essa variável ela vai receber 5, beleza? Outras formas de se declarar também, galera. Vocês podem declarar aí, tipo, várias variáveis em uma única instrução. Por exemplo, se eu quiser declarar aqui, ó, let, ok? Eu posso declarar, por exemplo, let, uma variável com o nome x, eu falo que essa variável x recebe 5. Eu posso declarar aqui, vírgula, variável y, eu falo que essa variável y recebe o valor 6, vírgula. Eu posso declarar, por exemplo, uma variável z e falo que essa variável z recebe o valor 10, ponto e vírgula no final. Então vocês podem declarar tanto solto quanto vários arquivos na mesma linha. Tá ok? E galera, se você, por exemplo, declarar aí uma variável e você não colocar nenhum valor para ela, vamos comentar isso aqui para evitar dar aquele erro. O que a gente chama de undefined, ou seja, você declara uma variável, mas você não passa nenhum valor para ela. Por exemplo, eu declaro aqui uma variável let com o nome de x. Vamos dar aqui, por exemplo, um console.log. Vamos passar o nome dela entre parênteses aqui, variável x. Ctrl S ou file save all. Beleza? Vamos lá no navegador ver. Então ele vai retornar para a gente aqui um define. Okay? Então ele retorna um define por quê? Porque a gente só declarou a nossa variável, mas não passamos aí valores para ela. Okay? Agora vamos supor que você declarou uma variável, mas você quer mudar aí o valor dessa variável. Como que a gente faz aí utilizando o JS? Vamos supor que eu declarei uma variável let com o nome de x, eu disse que a variável let x recebe 5. Tranquilo? Se a gente passar, por exemplo, aqui um console.log, parênteses, o nome da variável x aqui dentro, ponto e vírgula. Vamos supor que eu quero mudar o valor da minha variável x, ela está valendo 5. Vou falar agora que a minha variável x vale 3, tá ok? Vamos passar um console.log novamente para a gente poder imprimir isso aí na tela. Tá ok? Então passando aqui novamente minha variável x entre parênteses, ponto e vírgula. Vamos dar aqui um Ctrl S ou File Save All. Ok? Vamos abrir no navegador aqui. Então perceba que ele imprimiu os dois valores para mim da mesma variável. O primeiro valor valendo 5, depois eu passei o segundo valor valendo 3. Então ele imprimiu ambos os valores aí no prompt para a gente aí. Ok? Vamos ver um pouquinho agora de regras, galera. Existem regras para você declarar variáveis aí em JavaScript. Tranquilo? Então, ó, os nomes de variáveis em JavaScript, ela não pode começar com números. Por exemplo, vamos supor que você quer declarar uma variável let 1a. Eu falo que é igual a, vamos passar hello entre aspas aqui, igual a hello. Ponto e vírgula. Então, eu percebo que ele já aponta o erro aqui para mim, já fica uma coisinha diferente. Por quê? Porque você não pode declarar variáveis aí começando com um número aí. Tranquilo? Vamos à nossa outra regra aqui, galera. Então, qual é o jeito correto aqui se declarar variáveis aí? A gente pode declarar, por exemplo, let a igual, passo aqui o aspas simples, ponto e vírgula. Vamos passar aqui, por exemplo, um hello. Você pode declarar dessa forma, ok? Você pode declarar let passando aqui o famoso underline a, aspas simples, não aspas duplas, nem aspas simples, ponto e vírgula. Vamos passar outro texto aqui dentro, novamente hello. E você, a última forma de se declarar, você pode, por exemplo, utilizar um cifrão de dinheiro e o nome da variável. Novamente, variável a igual, aspas simples, eu passo, sei lá, um texto aqui dentro dessa variável, ok? Então essas as formas corretas aí de se declarar variáveis, tá ok? Então, JavaScript também, galera, ele diferencia aí, letras minúsculas de letras maiúsculas, ok? Então você tem que prestar bem atenção ao declarar variáveis dessa forma. Vocês podem estar perguntando, como assim diferencia letras minúsculas de letras maiúsculas? Por exemplo, se você declarar uma variável aqui, let
com o nome de y. Eu percebo que eu coloquei o y minúsculo. Eu falo que essa variável vai receber aqui o seguinte texto, hi, beleza? Ponto e vírgula aqui embaixo, eu declarar let novamente, uma outra variável com o nome de y, tá ok? Porém, esse y agora eu passei ele de maiúsculo. Eu falo que essa variável y vai receber 5. Se a gente dá aqui agora um console.log, parênteses, ponto e vírgula, eu vou passar aqui dentro y. Vamos dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, e aqui a gente passa o y, que é o nome da nossa variável maiúscula. Então, y minúsculo e y maiúsculo, nome de duas variáveis diferentes. Uma variável está recebendo texto e a outra variável está recebendo número. Vamos atualizar a página. Então, perceba que ele entende que são duas variáveis diferentes, contudo sem a mesma letra, mas o que diferencia as duas que são variáveis, uma com a letra minúscula e a outra com a letra maiúscula. Tranquilo? Então, são detalhes a se atentar aí. Tranquilo? JavaScript também, galera, não aceita, por exemplo, você declarar variáveis com nome específicos aí da linguagem JS. Então, por exemplo, se eu declarar aqui uma variável let, por exemplo, se eu usar new ele ele faz parte da sintaxe aí de alguma biblioteca ou algo de JavaScript. Então, se eu, por exemplo, declarar let nome new, percebe que já fica até de outra cor e falar que ele vai receber 5, ele vai dar inválido, ou seja, vai dar erro, porque a gente não pode utilizar nomes específicos da biblioteca JS ou da sintaxe JavaScript para poder declarar variáveis aí, ok? Então, algumas dicas de boas práticas de programação aí. Embora você possa nomear as variáveis da maneira que você quiser, claro, é uma boa aí você usar um nome descritivo aí para declarar suas variáveis, tá, ok? Aqui eu só, como exemplo, por isso que eu utilizei muito A, B, C, mas normalmente quando você está trabalhando com programação ou com vários desenvolvedores do mesmo projeto, o ideal é que as suas variáveis tenham nomes intuitivos, ou seja, que o nome daquela variável tem a ver com o que ela está fazendo aí no programa, para facilitar para quem, se você entrar no serviço e tiver código de uma outra pessoa que saiu, ou para quem estiver trabalhando contigo e tiver que a pessoa for acessar o seu código para facilitar aí ela entender, beleza? Então agora a gente vai falar, para finalizar, que o que faltou a gente falar de constantes, né? A gente viu bastante sobre variáveis, vamos falar aqui de constante. Então, galera, constantes, ou a tag de constante em JS é const, ok? Ela foi introduzida também na última versão do JavaScript, no ECMAScript na versão 2015, ok? Então eles incluíram mais essa funçãozinha que é para a gente poder criar variáveis constantes. O que são essas variáveis constantes? Variáveis constantes são variáveis que você cria e você não altera mais essas variáveis. Por exemplo, vamos pegar uma aplicação do Monreal. Vamos supor que você tem uma aplicação de login, ok? Onde a pessoa vai fazer o login aí para entrar em algum programa, ok? Vamos pegar, por exemplo, aí que o banco de dados daquela aplicação login, por exemplo, o nome do banco de dados, o nome da conexão do banco de dados, pode ser uma variável constante. Por quê? Porque toda vez que a pessoa for fazer o login, o banco de dados que ela vai acessar para verificar se os dados dela estão batendo é o mesmo banco de dados. Então você pode usar como exemplo que isso pode trabalhar com variáveis constantes com isso. Okay? Então isso foi um de vários exemplos aí que você pode utilizar variáveis constantes aí, beleza? E como que a gente declara variáveis constantes em JavaScript para a gente poder finalizar? Então a gente, como eu já digitei que a gente utiliza a sintaxe const, beleza? Passo o nome da variável, vamos falar que eu vou declarar uma variável constante igual a 5, ela vai receber 5, vou atribuir o valor 5 para ela, tá ok? Então uma observação, a variável constante, depois que vocês declaram ela, vocês não conseguem alterar ela mais, tá ok? Vamos supor que eu declarei essa variável constante x valendo 5. Se eu vier aqui embaixo, por exemplo, falar que x vale 10 ponto e vírgula, se eu for dar um console.log aqui, vamos simular esse erro aqui para vocês verem. Vou dar console.log parênteses, ponto e vírgula, aqui dentro a gente passa a nossa variável que está com o nome de x. Então vamos dar aqui ou Ctrl S ou File Save All. Ok? Para quem estiver utilizando em português, aí, galera, aqui onde está file vai estar escrito arquivo e vai abrir essas opções, vocês vão onde está escrito salvar tudo, que é Save All. Beleza?
Vamos traduzir aqui no navegador. Então perceba aqui que ele já exibe a mensagem para a gente aqui. On call top error assigned to constant variable. Ok? Então está dizendo para a gente que a gente declarou uma variável do tipo constante, a gente tentou alterar o valor dessa variável e foi imprimir na tela, então dá erro, beleza? Então uma observação, variáveis do tipo constante, depois que você atribuiu um valor para ela, você não consegue mais alterar esse valor aí, ok? Para finalizar, você pode declarar essa constante, é claro, você pode passar aí um valor para ela, ok? Então não faça confusão, né? Antes eu falei que a gente não pode alterar, mas passar valor para uma variável constante a gente pode passar, beleza? Então vamos supor que a gente declara aqui uma const, o nome de x. Vou falar, por exemplo, que a minha variável x que eu acabei de declarar vai ter um valor constante de 5, beleza? Vamos só imprimir isso na tela para a gente ver. Console.log parênteses, ponto e vírgula, não se esqueça do ponto e vírgula que senão vai dar erro também. E aqui dentro a gente passa o nome da variável, dentro de parênteses. Outra observação também é o nome da variável que você declarar. Por exemplo, eu utilizei a variável x. Se você estiver utilizando outro nome, esse mesmo nome tem que ser passado aqui no console.log, dentro de parênteses aqui, beleza? Senão pode dar erro aí no programa de vocês. Daí vocês vão me perguntar, eu não vou saber como ajudar vocês a resolver isso. Então vamos atualizar aqui. Linha 65, deu um erro de sintaxe aqui. Vamos analisar console. Uma linha. Ah, sim, aqui, galera. Um erro meu aqui mesmo. Ah, tá. Aqui, o que aconteceu? Que ele deu o seguinte erro. A gente não pode fazer dessa forma aqui também, beleza? A gente inicia, né? Depois a gente colocar valor para ela, tá ok? Então a forma correta de fazer, você declara a variável aqui, constante x, já passa aqui para ela o valor. Ok? Então essa é a forma correta de se fazer. Beleza? Então vocês percebem que você declarou, passou o valor, deu o console.log aqui, file save all, vamos atualizar aqui o nosso navegador. Já exibiu o valor para mim, tranquilo? Então, para finalizar, variáveis de tipo constante, você declarou, não pode mais alterar o valor dela, tá ok? Você já tem que declarar e já inicializar, já atribuir um valor para essa variável, beleza? E é isso, por hoje é só. Lembrando que, em caso de dúvidas, é só deixar aí na descrição do vídeo, que assim que eu visualizar eu terei o maior prazer em responder todas. Isso se alguém não vê antes de me responder. Normalmente a galera sempre, pelo menos a maioria das vezes, em outros cursos que a gente teve aqui de JavaScript, alguém posta alguma dúvida, aí outra pessoa que está acompanhando o vídeo já vai lá e responde. Tranquilo? Mas caso a pessoa não responda, assim que eu ver, normalmente eu vejo sempre nos finais de semana, eu vou lá e respondo. Tranquilo? Então até a nossa próxima videoaula. Se cuidem. Bye bye.